que foi a primeira experiência. Na verdade, a questão das eleições, elas não estão na internet há pouco tempo. Elas tiveram um grande impulso quando surgiram as redes sociais, particularmente o Twitter e depois o Facebook. Porque, na verdade, o Orkut ele foi mais uma rede de relacionamento de jovens, de brincadeira, que nunca você não tinha grupos, digamos assim, disseminados de discussões, sobretudo na esfera política. Mas, em 2008, e também, claro, que na questão eleitoral você tinha, como tem ainda, embora já tenha melhorado, uma forte resistência absurda do Poder Judiciário. Que essas discussões todas, os avanços na sociedade brasileira, se não passar por uma discussão séria da democratização, da modernização do Poder Judiciário, nós não vamos para canto nenhum. E aí eu quero louvar, assim, ainda mais pelo fato de ter sido deputado, de ser prefeito atualmente e dizer uma coisa que é absolutamente verdadeira, mas é corajosa para quem está no mandato, sobretudo de prefeito, que o Roberto acaba de dizer, que isso é a puríssima realidade de norte a sul deste país, não é só na periferia do país e não é só no interior do Ceará, não. Aqui na periferia da capital, essa realidade que o Roberto acaba de dizer, ela é absolutamente presente. E em 2008, a propósito, retomando aqui essa minha discussão em relação ao judiciário, em 2008, quando começa a campanha, eu fui candidato a vereador em 2008. E havia um entendimento absurdo do Poder Judiciário, que começou a inovar um pouquinho no Rio de Janeiro, mas aqui em Fortaleza, quando nós começamos a atuar, não no Twitter, porque na época não era ainda o Twitter, era simplesmente de fazer uma rede, de disparar e-mails, para fazer campanha por e-mails, fazer um blog, fazer uma página na internet. O Poder Judiciário daqui quis impedir. Eu fui o único candidato que fui ao TRE, peticionei, né, dizendo que era um absurdo o argumento, e o argumento era o seguinte, de que o cidadão não poderia ser incomodado por estar recebendo um e-mail que ele não, um informe, um e-mail, no caso, que ele não pediu, como se fosse um spam. Ora, e aí uma contradição, porque toda a discussão do sistema eleitoral brasileiro, o primeiro item, meu caro Renato, meu companheiro do PT, grande parlamentar e grande dirigente do nosso partido, que nos dá a honra de estar aqui hoje, nesse evento, sabe que a primeira grande discussão que se tem no Brasil, na questão da modificação do sistema eleitoral, é exatamente a questão do financiamento de campanha, do abuso do poder econômico. E o Roberto acaba de falar nele. Pois bem, olha que contradição. Um candidato endinheirado, ele poderia, todo dia, mandar um folder elegantérrimo, pegar uma mala direta de toda a população do eleitorado, de todo o eleitorado de Fortaleza, e mandar uma carta todo dia, se ele quiser, e tiver dinheiro para pagar a postagem dessa carta. Mas não podia, no entendimento dos tribunais, não poderia mandar e-mail. Ou seja, o e-mail que não custa nada. Uma mensagem virtual que não custa absolutamente nada. É uma bobagem hoje você fazer isso, né, com uma mala direta. E, felizmente, o tribunal aqui na época voltou atrás e permitiu, né, que fosse utilizado essa questão da internet. E depois, quando veio a história da campanha do Obama, e aí como nós temos, especialmente as classes conservadoras adoram copiar o que vem dos Estados Unidos, aí todo mundo achou legal e tal, aí começou, não, é só se fala em Obama, ainda hoje, né, só fala a história do Obama. Então, aí eu entro já, meu caro Renato, o Renato colocou algo que eu acho assim, muito interessante, muito importante, e que nos chama uma reflexão sobre a lealdade que o político, que os partidos devem ter com a população e com o eleitorado, que é a lealdade no sentido de não apenas estar no modismo. Eu me lembro que 2008, é claro que foi uma campanha muito animada, 2008 não, agora 2010, uma campanha muito polar, como de regra, é a campanha que abre espaço melhor para uma discussão ideológica, ainda que com seus problemas, a eleição presidencial, a eleição nacional. E nós tivemos toda aquela movimentação, todo aquele arranca-rabo, né, Zé? No Twitter, né, que foi o instrumento mais utilizado na campanha aí de 2010. Mas todo político estava no Twitter. Aqui no Ceará, eu acho que todo mundo estava. Até aqueles candidatos que disputam o voto na base do clientelismo, do fisiologismo, tinha lá. Ainda que não atuasse muito, mas estava lá no Twitter e na rede. Passada a eleição,
sumiu todo mundo. Ou seja, é o modismo e o oportunismo, né? E a deslealdade com o eleitorado. Porque como era uma moda, todo mundo veio, né? E depois sumiu completamente. Então, esse diferencial é que eu acho que, e evidentemente concordando com a diferença de uma eleição nacional para uma eleição municipal, por conta da polarização, não, por conta do número de candidatos, da atomização disso, né? E evidentemente que as redes sociais elas não estão universalizadas, né? A internet não está universalizada ainda, está longe de ser universalizada pelo preço, pelas dificuldades, né? E também pela própria educação do cidadão, né? Que ainda é algo que a gente tem que avançar muito para superarmos isso. Mas, sem dúvida nenhuma, já é um fenômeno. Eu quero lembrar, aliás, está aqui conosco o Daniel, que é o autor, é o dono, na verdade, do blog da Dilma. Tem muita gente que pensa que o blog da Dilma é da Dilma. Não, a Dilma não é dona de coisa nenhuma, ao contrário, ela não apita nada no blog da Dilma, né, Daniel? Somos nós que apitamos no blog da Dilma, né? E o fenômeno é tão interessante, esse fenômeno da internet, que o blog da Dilma, que não é o blog oficial da Dilma, que não era o blog oficial da campanha da Dilma, ainda hoje, por 3 anos seguidos, é o blog eleito como o blog político de mais acesso do Brasil, né? Ao ponto que na campanha, Renato, nós tivemos que apagar alguns incêndios, porque os marqueteiros que comandam a campanha, né, tiveram a dificuldade de compreender esse fenômeno no início. E o blog oficial da campanha da Dilma, na verdade, ele era mais alimentado pelo blog da Dilma não oficial, aqui do nosso companheiro Daniel. Eu acho que é um fenômeno sem volta, e que o diferencial vai ser exatamente quando todos compreenderem, não apenas os políticos, mas também os próprios usuários disso, o eleitor que faz a interação com o político, com o seu partido, que acompanha aquela discussão, quando as pessoas tiver mais clara essa sinceridade desse relacionamento. E aí é onde eu coloco também uma questão. Por exemplo, eu sou hoje, há 2 anos, estou há 2 anos secretário do Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza. E aquilo que eu utilizo como na minha militância política, eu coloco dentro também do Twitter, do Facebook, enfim, dessa questão dessa tecnologia de informação, eu coloco também a própria gestão da nossa secretaria. Então, é uma interação permanente. Faz com que, por exemplo, eu esteja, às vezes, como já teve a oportunidade, de estar 1h da manhã, e eu sou mais ou menos viciado, eu acho que talvez não no teu nível não, porque ontem eu fiquei impressionado, ele chegou do aeroporto, fomos ao Cucucaia, para ele curtir um pouco do nosso forrozinho lá no Cucucaia, e meia-noite veio para cá. Quando eu chego hoje de manhã que abro o meu e-mail, tinha um e-mail do Zé de Abreu, que me passava a 1h40 do material do Álvaro Dias, né? Daquela situação lá da Itália, né? Eu cheguei em casa que hora? Meia-noite e meia. Fiquei até as 2. Então, pois bem, essa interação me permite, por exemplo, estar a 1h da madrugada e recebo pelo Twitter um pedido de socorro de um cidadão que está sendo importunado pela poluição sonora. E me deu a oportunidade, naquele dia, por sorte, porque também não tem equipe suficiente, mas naquele dia conseguimos localizar a equipe de plantão que conseguiu socorrer o cidadão. Então, 1h da madrugada. Então, essa questão, penso que... E também, agora, para ir aqui afunilando o meu pensamento, complementando meus 140 caracteres, é que uma outra questão que também não dá para a gente imaginar, como muita gente pensa, que toda aquela revolução na Grécia, agora um pouco na Espanha, na Líbia, na Síria, que tudo aquilo foi graças às redes sociais. Eu acho que as redes sociais são facilitadores, sem dúvida nenhuma, são facilitadores. Se nós tivéssemos essas redes sociais em 1960, no período da ditadura militar, talvez a gente tivesse conseguido vencê-la antes desse longo tempo que passou para que a gente pudesse vencê-la. Não dá para comparar lutar contra o ditador e lutar contra a corrupção. Pronto. A corrupção é uma luta que sempre se faz. Ninguém é corrupto, se assume como corrupto e ninguém
apoia a corrupção. Isso é uma coisa... Tem um estudo bonito feito outro dia sobre isso. Diferente do cara que sai para lutar contra o seu ditador. Perfeito. Tá matando o seu Exato. filho. Tanto assim que, lembrando dessas vezes, como ela não funciona, primeiro você tem que ter uma motivação. Exatamente. Uma motivação real e que seja mobilizadora daquela vontade coletiva da população. Alguém deu um exemplo aqui agora, o nosso doutor do Lúcio Alcântara deu um exemplo do Rio de Janeiro em relação à manifestação lá e tal. Recentemente aqui teve uma grande mobilização de um segmento, né, sem aqui entrar em mérito, justo ou injusto, em relação à nossa prefeita Luiziane Lins, e foi um salseiro na internet, no Twitter. E confirmado, era assim como se fosse uma lista de presença, confirmado 6.500 pessoas para fazer uma manifestação em frente ao Paço Municipal contra a prefeita Luiziane. Nós estávamos com uma equipe lá, contamos 88 pessoas. Muitas das quais, se fosse pegar o carro e fosse sair de lá, não sabia mais o caminho de volta para a aldeota. Então, na verdade, ou você tem uma mobilização concreta, um conhecimento daquilo e acredita naquilo que você está fazendo, ou a rede social não vai suprir isso. Agora, o nível de desinformação, aí eu queria, na política, é muito grande, infelizmente. Inclusive na nossa juventude. E aí, meu caro Cardoso, ele deu um exemplo aqui, claro, dessa alienação. E que nós, políticos, não podemos deixar de, numa hora dessa, deixar claro que não podemos concordar com esse lugar comum de que a política é uma coisa nojenta, de que a política é a coisa de perversos e a coisa de corruptos, porque senão nós vamos para a barbárie, se nós não combatermos isso. O exemplo de um jovem, e aí é onde vem a desinformação. Por exemplo, eu me lembrei, Zé de Abreu, quando na posse da companheira Dilma, você estava lá saiu você, até a nossa prefeita estava do lado, aquela foto inicial que saiu, aquela matéria de televisão que saiu. E muita gente que conhecia disse assim, o que o Zé de Abreu está fazendo ali? O nível de desinformação, no sentido de não saber, de não conhecer a história deste país, de não conhecer, o Zé de Abreu não estava ali, por exemplo, porque é um ator global. Aliás, o Zé de Abreu não está aqui hoje, porque é um ator consagrado da nossa televisão brasileira. Ele está aqui hoje, o convite foi exatamente porque é um puta de um militante político, que vem das antigas, e hoje eu até tive a oportunidade de colocar aqui uma foto do Zé, no sertão do Ceará, em 1986, nós dois no palanque, na campanha, combatendo os coronéis, naquela eleição histórica que foi em 1986, né? Porque essa informação a gente tem que dar, porque se nós não dermos esse tipo de informação, se nós não socializarmos esse tipo de informação, a gente não vai aproveitar essa maravilha que é a internet e que são as redes sociais para a gente fazer a verdadeira revolução. Por último, queria lembrar que eu estava ontem ouvindo o rádio, e por mais que alguém seja contraditório o que eu vou dizer, seja controverso, seja motivo para uma ampla discussão, a questão dos tributos. Toda campanha que se faz contra o imposto no Brasil, está lá, aquele besterol lá em São Paulo do impostômetro. Quanto o governo arrecadou até agora? Nesse momento está arrecadando. Quanto foi arrecadado? Mas não tem do lado, para a sociedade se educar, também o gastrômetro. Quanto é que custa manter a saúde pública no país? Em Fortaleza, quanto é que custa, por exemplo, só o IJF? O IJF, o Instituto José Frota, tudo que é arrecadado de IPTU em Fortaleza não paga a conta do IJF. Então é preciso a gente ter essa correspondência. É preciso, por exemplo, a gente ter a informação que 75% da população de Fortaleza necessita do serviço público. Então como é que eu faço uma campanha para diminuir imposto e ao mesmo tempo eu faço uma campanha para ter mais saúde pública, para ser mais a educação, etc. Quero concluir dizendo que ainda, como é importante, e aí, meu caro, o Sávio Queiroz, ele saiu, eu acho até que os debates, às vezes até as discussões ásperas que tem pelo Twitter, eu acho que isso é extremamente educativo e importante para que a gente possa avançar.